O Ives Gandra Martins se manifesta sobre a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo. Segundo ele, um artigo publicado no Estado de São Paulo nessa sexta-feira, ele disse o que pensa sobre Cristiano Zanin como o indicado de Lula para o Supremo. E vou abrir aspas aqui, né? O requisito da Constituição vai além do brilhantismo na profissão. O artigo 101 prevê notável saber jurídico. O notável é aquilo que está acima da média do conhecimento de todos, o que inclui saber acadêmico, livros publicados, reconhecimento nacional e internacional como jurista. E levanta ele o questionamento: quais livros Zanin publicou? Né? Qual a sua titulação? O reconhecimento acadêmico é ser mestre, doutor, livre-docente, professor titular, doutor honoris causa. O reconhecimento acadêmico é o que difere o advogado do jurista, o magistrado do jurista. E daí ele fala, né, dessa dimensão política que a Suprema Corte acabou absorvendo, e nós temos agora também a consagração, meu querido Adriles, da imoralidade, do conflito puro de interesses, de você ter uma pessoa com um vínculo estreitíssimo, né, que vai muito além da amizade, né, que é o Cristiano Zanin com o Luiz Inácio. E não é só o vínculo dele com o Lula, é o vínculo dele com todos que estão abaixo do Lula. E aí a gente fica numa situação de total imoralidade. E eu te digo uma coisa, Adriles. A outra matéria que saiu na Folha, que eu mandei aqui para o pessoal, que eu acho surreal. Os senadores, quase metade dos senadores que votarão a indicação de Zanin ao Supremo foram alvo de inquérito na corte, referente, né, a Lava Jato, referente a todas as demandas que foram objeto de manifestação e de defesa do Cristiano Zanin junto à Suprema Corte. Isso aí. E agora? A questão que se coloca é exatamente essa. As pessoas perguntam sempre: por que o Congresso é tão acovardado frente a uma juristocracia, vamos dizer assim, essa ditadura premente do judiciário? Porque todo mundo, aliás, metade ou mais da metade, ou a maioria desses senadores, desses deputados, tem rabo preso. O que é rabo preso? Processo, inquérito, movido por corrupção. O Ciro Nogueira, por exemplo, tem uma dúzia de processos no STF por corrupção passiva. E ele disse: vou votar tranquilamente no Zanin, que é uma prerrogativa do presidente. Olha, é mentira isso. O Senado tem prerrogativa de tolher e barrar, sim, a indicação de um indicado, a indicação de um presidente para a Suprema Corte, sim. E essa indicação rompe todos os princípios morais dessa indicação. O próprio Lula disse num debate com o Bolsonaro que jamais iria indicar um amigo seu para o Supremo Tribunal Federal, porque isso rompe o princípio da impessoalidade. Mais pessoalidade do que colocar o próprio advogado que o ajudou a sair da cadeia para se tornar presidente da República, o próprio advogado que é manifestamente anti-lavajatista, ou seja, anti-operação contra a corrupção, para colocá-lo na Suprema Corte, que já é uma Suprema Corte aparelhada pelo progressismo, pela esquerda, por indicados pela Dilma Rousseff, por Lula, o próprio Toffoli, que era um advogadinho de porta de cadeia, que mal tomou 2 paus para concurso público para juiz em São Paulo. Ou seja, notório saber, isso aí, inclusive, é o de menos, infelizmente. O pessoal não ter livro, não ter artigo publicado, não ter um notório saber notório diante da sociedade jurídica, isso é o de menos. São pessoas que advogavam diretamente para Lula, para PT, para Zé Dirceu, que estão sendo colocadas lá. Essas pessoas que já perseguem a direita brasileira, agora como que vai se colocar um Zanin, por exemplo, para analisar o processo da Lava Jato? Um homem que é anti-lavajatista. Como vai se colocar o Zanin quando houver algum impedimento do presidente da República, sendo que ele foi advogado do presidente da República? Moralmente e tecnicamente, ele é impossibilitado de se colocar em julgamentos, e metade dos julgamentos estão acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. É um assinte, é um escárnio, é uma cusparada na cara do eleitor brasileiro que colocou lá senadores de uma maioria conservadora de direita, que vão votar simplesmente por medo de que o STF desengavete um processo que está lá arquivado para colocar e cortar a cabeça de alguns senadores. Isso aconteceu já com uma senadora, que agora me escapa o nome, que tentou fazer uma CPI da Lava Toga. Em menos de um mês foi colocado um arquivo de um processo contra ela e ela foi decapitada.
Ela perdeu o mandato. É assim que funciona a República Federativa do Brasil. Através da chantagem, através do medo. É assim que se colocou a supremocracia de um Supremo Tribunal Federal que se coloca como ditador. É assim que se coloca a covardia de senadores que têm medo de se colocar, dando voz ao eleitor que o elegeu ali e impossibilitado de barrar uma indicação completamente esdrúxula, absurda e putrefata de um homem que é o advogado do maior líder criminoso da história da República Brasileira, que é Lula, que foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, inclusive o Supremo Tribunal Federal, e foi retirado por questúnculas jurídicas. Ele nem é um bom advogado. Bons advogados do Lula foram o ministro do STF, que o tiraram da cadeia e o elegeram presidente da República. Assim como bom advogado vai ser o Zanin, que vai ser o ministro do STF, alinhado e diretamente tendo seu cliente novamente o PT e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho um tweet aqui do Sérgio Moro que eu queria ler para vocês. Você consegue colocar, Bruno, na tela para gente, por favor? A gente faz com a imitação, Adriles? Não. Eu não sei imitar. A nomeação de um advogado. Eu não sei fazer. A nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano. Ah, você jura? A moderação na forma é uma homenagem à estupidez da mentira. Obrigado, Adriles. Você resumiu exatamente o que eu queria falar. Mas eu queria aproveitar também e passar o recado do Nunes Marques. A gente tem também um printzinho aqui do Nunes Marques, que ele fala, olha só, ótima escolha, muito boa, a respeito da indicação do Cristiano Zanin. Nunes Marques. Tá saindo ótimo, indicado pelo Bolsonaro. Então, é o mesmo discurso pró-establishment do Bolsonaro. Tá uma maravilha essa direita. Não, mas o ponto que eu quero fazer para a Gisele é o seguinte, a única forma da gente ter um trabalho organizado com a galera da oposição, assim, tem que ter, a gente tem que saber como que cada senador vai votar isso daí, para conseguir tentar pressionar os senadores que não se pronunciam ou que querem votar a favor da nomeação do Cristiano Zanin, votar a favor, já disse. Para colocá-los dentro de uma perspectiva de verdadeira oposição. Porque senão fica um papo de comadre. Não, veja bem, não tem nada a ver com oposição ou governo. Aqui é só uma indicação do Lula, isso é normal, faz parte do rito senatorial. A gente faz a sabatina, é uma pessoa competente. E eles te colocam nesse papinho de comadre e se escondem do papel de oposição que eles deveriam exercer. Você disse ontem uma coisa, Marco Antônio, que deveria acontecer nesse exato momento. Se abrir um site, colocar lá quais são os senadores que vão votar a favor, que vão fechar isso daí junto com o Zanin, portanto, junto com o PT, e quais são os que estão contra essa patifaria que está acontecendo dentro do nosso país. O Zanin, só para nossa audiência entender, ele defendeu dos processos todos que ele defendeu durante a carreira dele, 2/3, ou seja, mais da metade, foram em prol do Lula, o fruto do mar, ou da família do fruto do mar. Então, quer dizer, a gente já sabe que não há uma imparcialidade, uma neutralidade aí, isso é o óbvio. Além disso, é importante colocar que o Lula, no ano passado, durante o período de eleição, ele fala, agora eu não lembro se foi na Band ou na Globo, mas ele fala que ele acha um absurdo você indicar um juiz do Supremo Tribunal Federal que tem alguma relação pessoal com o presidente, que ele jamais faria isso, que isso é um absurdo, que onde já se viu, como a gente sabe que o pai da mentira é o capeta e o avô é o Lula, é óbvio que isso é uma mentira. Tá aí o Zanin indicado. O STF, só para você daí de casa entender, ele foi fundado em 1890. E você sabe quantos impedimentos o Senado fez em relação a uma indicação de um juiz desde essa época? 5. Somente 5 foram todas numa única gestão em 1894. Então, desde 1894, os senadores deixam que se passe aí, qualquer juiz pode entrar lá e não ter nenhum tipo de imparcialidade, pode ser amigo, pode ser ex-advogado do Lula, que não existe um problema. A sabatina do Zanin vai ser um chá da tarde, eles vão pedir pizza, eles vão pedir um iFood, para que durante a sabatina eles conversem ali. Sabe por quê? Porque o próprio Arthur
Lira confessou aí, falou, não, mas ele tá tranquilo para sabatina, mas é óbvio que ele tá tranquilo para sabatina, tá tudo já ali arquitetado, já tá tudo certo para que ele entre. E a nossa oposição faz isso, faz um tweetinho dizendo, isso prejudica a República. Mas você jura agora que você notou que prejudica a República, Sérgio Moro? Então, falta esquentar essa temperatura aí no Senado, né? Você falou do Ciro Nogueira, o Rogério Marinho, né, que está enfrentando lá... Oi? Não, é que o Rogério Marinho, eu fico lembrando... Não, primeira instância. Primeira instância pediu, ainda tem recurso com efeito suspensivo. Que ainda... E aí ele foi cassado pelo crime de nada. Mas o STF... Porque opinou, é só isso. Ele foi cassado com C cedilha. Porque ele só deu uma opinião e agora ele não pode mais ser senado. Mas tá na mão do STF, vamos ver o que o STF... A gente já sabe o resultado disso daí. É previsível, infelizmente é previsível. Essa que é a realidade do país. Quem manda é um conluio entre executivo e judiciário. É o que acontece dentro desse país. E quem tem o poder para fazer, que é justamente o Senado, não faz, tá acuado, tá fazendo Twitter. Twitter não resolve a situação do país. Só assim para constar, talvez os senadores não saibam disso, mas dentro do processo institucional, em nenhum momento prevê que se você tuitar, o problema fica oficial, a solução fica oficial. Não, você precisa de uma ação dentro da regra do jogo. O Twitter não tá na regra do jogo. Só assim para ficar claro para o nosso Senado brasileiro.